Boa tarde. Queremos começar por felicitar a iniciativa de unir toda a instituição neste evento científico, num momento particular que estamos a viver. Vamos apresentar 2 casos clínicos que estão a ser tratados na pós-graduação de especialização em ortodontia. Nestes 2 casos, descrevemos uma abordagem inovadora de tratar o déficit transversal da maxila em jovens adultos. Assim, o tema da nossa apresentação é a disjunção maxilar com ancoragem esquelética temporária e a apresentação de 2 casos clínicos. A deficiência transversal do maxilar superior pode manifestar-se por mordida cruzada uni ou bilateral, parcial ou total, ou mesmo na ausência de mordida cruzada com os dentes em compensação dento-alveolar, como são os 2 casos que vamos apresentar mais à frente. O pico de crescimento, ou os 15 anos de idade, tem sido considerados por alguns autores como o limite previsível para se conseguir fazer disjunção palatina. O crescimento transversal do palato, pela atividade osteogénica da sutura palatina mediana, pode ocorrer até aos 16 anos de idade no sexo feminino e 18 no sexo masculino. No entanto, o grau de encerramento da sutura palatina mediana possui grande variabilidade individual. Na população geral, a prevalência de anomalias de deficiência transversal pode variar entre os 8,5% a 22%. Atualmente, têm surgido novas técnicas que nos permitem resolver os problemas esqueléticos transversais da maxila quando a disjunção palatina é pouco previsível, evitando a abordagem tradicional de disjunção cirurgicamente assistida. Entre elas destaca-se a expansão rápida da maxila assistida por mini-implantes, a MARP, utilizada maioritariamente em jovens adultos, que nos permite minimizar os efeitos dentários e maximizar o efeito esquelético. A MARP é constituída por um disjuntor maxilar convencional, com ancoragem em mini-implantes no palato 2 ou 4, para garantir uma transmissão de força mais eficaz à base óssea subjacente, maior ancoragem no dispositivo e uma maior estabilidade primária, mantendo as hemimaxilas separadas durante o período de consolidação. Existe um vasto leque de vantagens no uso da MARP. Aplicação da força perto da sutura palatina mediana, limitando as forças aplicadas aos dentes, o que, quando comparado com a disjunção dento-suportada, cria uma menor inclinação dentária. Menos efeitos periodontais adversos, um melhor controle vertical em pacientes hiperdivergentes e potencia ainda os efeitos da protração maxilar. Pode ser uma alternativa eficaz ao tratamento cirúrgico em pacientes no final do crescimento pubertário e em jovens adultos, mostrando ser um tratamento estável e com recidiva limitada. Por fim, promove uma melhoria na permeabilidade das vias aéreas. Contudo, também apresenta desvantagens no seu uso, como a taxa de insucesso dos mini-implantes, dificuldade na higiene oral, podendo levar à inflamação da mucosa palatina e risco de infecção, e a não separação de algumas suturas cranianas. Na literatura é descrita com uma taxa de sucesso de cerca de 85% dos casos. É notório que as vantagens são superiores às desvantagens. Vamos apresentar o primeiro caso clínico. Boa tarde. Este nosso primeiro caso clínico que vamos apresentar é uma paciente que tem 15 anos de idade e nos foi enviada pela consulta de odontopediatria da Egas Muniz para avaliação ortodôntica. Destacando apenas os aspectos mais relevantes no contexto desta apresentação, a paciente apresenta um perfil reto, uma simetria facial e corredores vestibulares aumentados. Nas fotografias intraorais, observamos o déficit transversal da maxila com compressão dento-alveolar, mordida cruzada anterior, mesio-oclusão dentária, discrepância dento-dentária negativa inferior e desvio da linha média inferior para a esquerda. Na ortopantomografia, não há nada de relevante a referir, exceto a presença do dente 28. Na teleradiografia de perfil, após análise cefalométrica, temos a destacar uma relação basal sagital-mesial, ligeiro retroagnatismo maxilar, prognatismo mandibular e um padrão de crescimento mesodivergente. Neste pequeno quadro resumo de diagnóstico, destacamos no contexto desta apresentação a endognatia, a relação sagital-mesial e os corredores vestibulares aumentados. Devido à idade da paciente, 15 anos de idade, onde é pouco previsível uma disjunção convencional, optou-se
por um tratamento ortodôntico integral com aparelho fixo bimaxilar. Como auxiliar deste mesmo tratamento, foi planeado uma expansão rápida da maxila assistida por mini-implantes, MARP, seguida de tração anterior da maxila modificada de Nanda com arco facial invertido. No CBCT, confirmámos o déficit transversal da maxila, comparando as dimensões transversais da maxila e da mandíbula. Foi ainda possível observar as compensações dento-alveolares com a inclinação vestibular excessiva dos dentes posteriores. O CBCT também foi utilizado como meio auxiliar de diagnóstico no planeamento e escolha dos mini-implantes. Optámos por mini-implantes Vector, da Ormco, 12 por 2 mm, com uma colocação bicortical, para mediana na zona dos premolares, para uma maior estabilidade primária dos mesmos. Foi realizado em laboratório um disjuntor híbrido com apoio nos molares superiores e 2 mini-implantes. O protocolo da ativação foi realizado no dia da consulta, uma ativação, e foi recomendada 2 ativações diárias. Fez um total de 38 ativações de 1/4 de volta, correspondendo a 9,5 mm de expansão. Houve uma disjunção efetiva da maxila com abertura da sutura e aparecimento de diastema interincisivo. Confirmamos, assim, no CBCT, essa mesma abertura da sutura e diastema intercisivo. Vamos falar agora, em seguida, do nosso segundo caso clínico. O segundo caso que vamos apresentar é uma paciente com 17 anos de idade e que não gostava dos dentes superiores. Destacando apenas os aspectos mais relevantes, a paciente apresenta um perfil reto com corredores vestibulares aumentados. Nas fotografias intraorais, observamos déficit transversal maxilar com compensações dento-alveolares, mordida cruzada posterior unilateral direita e anterior no dente 12 e uma discrepância dento-dentária negativa. Na ortopantomografia não tem nada de relevante a referir, excepto a presença dos terceiros molares. Na teleradiografia de perfil e após análise cefalométrica, temos a destacar a proinclinação e protrusão dos incisivos superiores e inferiores. Em relação ao padrão sagital e vertical, está dentro da norma. Neste pequeno quadro de resumo e do que foi dito, podemos destacar a endognatia, a mordida cruzada posterior unilateral direita e anterior no dente 12 e corredores vestibulares aumentados. Como tratamento ortodôntico, foi planeado um tratamento ortodôntico integral com aparelho fixo bimaxilar e como auxiliar de tratamento foi planeada uma expansão rápida da maxila com mini-implantes. Também foi programada a exodontia de 4 primeiros premolares. No CBCT confirmámos o déficit transversal maxilar e comparámos as dimensões transversais da maxila e da mandíbula. Neste caso, não são tão evidentes as compensações dentárias, apesar da excessiva inclinação das apófises alveolares. Os dentes apresentam uma posição mais vertical. O CBCT também foi utilizado como meio auxiliar no planeamento e escolha dos mini-implantes. Foi realizado um disjuntor semelhante ao caso anterior e foi aplicado o mesmo protocolo de ativação, o que fez um total de 31 ativações de 1/4 de volta, que corresponde a 7,75 mm de expansão. Houve disjunção efetiva da maxila, com abertura da sutura e aparecimento do diastema interincisivo. Como conclusão, a disjunção palatina com ancoragem em mini-implantes pode ser, assim, um método alternativo eficaz para corrigir a deficiência transversal da maxila em jovens adultos, com custo menor, bem como menos riscos do que os tratamentos alternativos convencionais cirúrgicos. Muito obrigada pela vossa atenção. Irá iniciar a novo curso de pós-graduação e especialização em ortodontia, onde estarão convidados a participar e serão muito bem-vindos. Obrigada.